Quando você para de agir, você assume o controle. Existe um tipo de força que quase ninguém consegue enxergar. Ela não faz barulho, não levanta a voz e não sente a necessidade de vencer todas as discussões. Mesmo assim, ela costuma ser mais difícil de enfrentar, porque quem domina a própria mente não pode ser manipulado com facilidade. Para um instante, quantas vezes alguém conseguiu mudar completamente o seu dia, apenas por causa de uma frase, uma crítica, uma aprovação, ou até mesmo, sem perceber, você entrou no controle das suas emoções. Para outra pessoa, é quando isso acontece, ela não precisa ser mais inteligente que você, nem mais forte. Basta saber exatamente qual botão apertar. É justamente aqui que começa um dos maiores missões do estoicismo. A verdadeira liberdade não nasce quando você controla o mundo ao seu redor. Ela nasce quando você aprende o controle de si mesmo. Pense em um guerreiro experiente. Ele ganha a espada por qualquer motivo. Não corre para todas as batalhas. Não desperdice energia tentando provar sua força. Porque ele sabe que quem quer lutar por tudo acaba perdendo para qualquer coisa. A vida acontece exatamente o mesmo. Existem pessoas que vivem esperando sua reação. Elas provocam críticas, ironizam e desrespeitam, não porque querem controlar uma solução, mas porque desejam controlar suas emoções. E toda vez que você reage sem pensar, entrega exatamente aquilo que estava procurando: sua paz, sua atenção, sua energia. Agora imagine uma situação diferente. Alguém tenta provocar você. Espere uma resposta atravessada. Espera ver sua irritação. Espera assistir você perder equilíbrio. Mas você apenas respira. Olha com tranquilidade e continua o seu caminho. Nesse instante, algo muda completamente. Quem tentou controlar você percebe que perdeu o poder, porque uma pessoa emocionalmente estável não reage por impulso, ela escolhe. Existe uma enorme diferença entre reagir e escolher como agir. Os antigos filósofos entendiam a verdade e continua atual. O problema quase nunca está no que acontece, o problema está no significado que damos ao acontecimento. Duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação ou perder a paz. A outra permanece firme. O que mudou? A maneira de interpretar os fatos. Por isso, antes de responder qualquer provocação, faça pergunta silenciosa para si mesmo. Isso realmente merece minha energia? Na maioria das vezes, a resposta será não. E quando você entender isso, começa a recuperar algo que talvez tenha perdido há muito tempo: sua tranquilidade, sua confiança, seu equilíbrio e principalmente o comando da própria mente. Porque o verdadeiro forte não é aquele que vence todas as discussões, é aquele que já não precisa participar delas para provar quem é. Existe uma pergunta que pode transformar completamente a maneira como você enfrenta os desafios da vida. Quem realmente está no comando das suas emoções? Pense com sinceridade. Quando alguém faz uma crítica, você escolhe como responder ou simplesmente reagir. Quando recebe uma mensagem fria, sua mente permanece tranquila ao começar a criar dezenas de histórias. Quando alguém duvida da sua capacidade, você continua trabalhando em silêncio. Sente a necessidade de provar o seu valor imediatamente. A resposta para essas perguntas revela muito sobre você, revela muito mais sobre você do que qualquer currículo, qualquer conquista, qualquer aparência. Porque o verdadeiro campo de batalha nunca esteve ao lado de fora. Ele sempre existiu dentro da mente.
Todo dia somos colocados diante de pequenas provas. Alguma parece insignificante. Uma provocação, uma reação, uma rejeição, uma comparação, situações comuns capazes de despertar emoções intensas. É justamente nesse momento que muitas pessoas entregam aquilo que possuem de mais valioso, o próprio equilíbrio. Quem vive reagindo a tudo acaba vivendo cansado. Não porque trabalha demais, porque desperdiça energia em conflitos que jamais deveriam ocupar espaço na própria vida. Enquanto isso, quem aprende a observar antes de agir começa a perceber algo extraordinário. Nem tudo exige resposta, nem tudo merece atenção, nem toda opinião precisa encontrar espaço dentro da sua mente. Imagina um lago completamente calmo. Quando a água está tranquila, ela reflete o céu com perfeição. Mas basta jogar uma pedra, tudo fica distorcido. A mente funciona exatamente da mesma maneira. Quanto mais você permite que pequenas provocações perturbem seu interior, mais difícil se torna enxergar a realidade com clareza. Por isso que as pessoas emocionalmente maduras não tornam decisões importantes durante um momento de raiva. Elas esperam, respiram, observam, porque sabem que a emoção intensa costuma falar mais alto que a razão. E decisões tomadas apenas por impulso quase sempre cobram um preço elevado. Existe um detalhe curioso. Quem provoca normalmente espera apenas uma coisa: sua reação. Quando ela não acontece, o jogo perde a força, porque quem queria controlar percebe que já não consegue alcançar seu interior. Esse momento é que a verdadeira liberdade começa, não quando o mundo muda, mas quando você muda a maneira como responde ao mundo. Talvez você não consiga impedir que fale de você, não consiga impedir críticas, nem evitar pessoas difíceis, mas existe algo que sempre estará sob o seu controle. Suas escolhas, você decide se você vai alimentar o conflito ou preservar sua paz. Você decide se vai gastar energia tentando convencer que não deseja compreender, ou continuar caminhando na direção aos seus objetivos. Essa escolha muda destinos. As pessoas mais fortes nem sempre são aquelas que respondem melhor. Muitas vezes são aquelas que descobrem que o silêncio também comunica. O silêncio seguro transmite confiança. O silêncio consciente demonstra maturidade. O silêncio acolhedor revela domínio. Porque quem conhece o próprio valor não sente a necessidade de prová-lo a cada desafio. Da próxima vez que alguém tentar tirar você do equilíbrio, lembre-se de uma verdade simples. Sua paz vale muito mais do que vencer uma discussão. Sua energia vale muito mais que responder uma provocação. E sua tranquilidade vale muito mais que a aprovação de pessoas que nunca estarão satisfeitas. A maior vitória não acontece quando o outro perde. Ela acontece quando você continua sendo dono da própria mente, independentemente das circunstâncias. É um poder que ninguém pode tirar de você. Existe um tipo de pessoa que entra em qualquer ambiente. Não precisa dizer uma única palavra para transmitir respeito. Não é porque ela seja mais rica, não é porque tem um cargo importante, nem porque tenta impressionar os outros. O respeito que ela transmite nasce de outro lugar. Nasce da serenidade, da confiança, da capacidade
de permanecer firme. Mesmo quando tudo ao redor percebe as pessoas verdadeiras entre os pontos. Elas não desperdiçam energia respondendo a cada crítica. Não interrompe o próprio caminho para discutir. Não interrompe o próprio caminho para discutir com qualquer um. Elas sabem que o tempo é precioso demais a conflitos sem propósitos. Enquanto muitos vivem tentando provar quem são, essas pessoas simplesmente vivem e deixem que suas atitudes falem por elas, porque palavras pode convencer por alguns minutos, mas o comportamento convence para si. Existe um erro muito comum, confundir o silêncio com fraqueza. Mas pense por um instante. O que exige mais força? Responder imediatamente ou quando alguém provoca? Ou permanecer tranquilo quando o orgulho pede uma reação? Trollar outra pessoa é difícil, mas controlar a si mesmo é uma das tarefas mais desafiadoras da vida. E por isso que tão poucos conseguem. A mente humana gosta de agir no impulso. Ela quer responder agora, quer resolver imediatamente, quer eliminar qualquer desconforto o mais rápido possível, mas quase sempre o impulso cobra um preço. A palavra é dita no calor das emoções, decisões tomadas na raiva, relacionamentos destruídos em poucos minutos. O que levou anos para ser construído pode desaparecer por causa de alguns segundos de descontrole. Por isso, antes de responder, respire. Antes de agir, observe. Antes de decidir, espere. Esses pequenos intervalos podem mudar completamente o rumo da sua vida. Imagine um arqueiro antes de lançar a flecha. Ele permanece imóvel, respira, calcula e ajusta a direção. Só depois dispara. Na vida, deveríamos agir da mesma forma. Nem toda situação exige velocidade, mas muita exige clareza. Quem aprende a esperar alguns segundos evita arrependimentos que poderia durar. Isso significa agir com consciência. Existe uma enorme diferença. Não precisa responder todas as mensagens imediatamente. Não precisa vencer todas as discussões. Não precisa vencer quem decidiu não ouvir. Às vezes, a atitude mais inteligente é continuar caminhando. Enquanto o outro pede energia tentando provocar, você continua construindo sua própria história. Lembre-se de uma verdade importante. As pessoas podem controlar apenas aquilo que consegue prever. Quando você deixar de agir por impulso, você se torna imprevisível. Que não consegue prever sua reação, também não consegue manipular suas emoções. Existe uma paz que nasce quando você entende isso. Você deixa de viver tentando agradar, deixa de buscar aprovação, deixa de carregar o peso das opiniões alheias e passa a investir energia na única pessoa que realmente transforma a sua vida, você mesmo. Seu caminho da maturidade não é um caminho fácil, exige disciplina, exige prática, exige humildade para reconhecer que ainda existem emoções que precisam ser treinadas. Cada pequeno avanço fortalece sua mente, cada reação evita fortalecer seu caráter, cada escolha consciente fortalece sua liberdade. A maior conquista não é fazer o mundo respeitar você, é conseguir olhar para dentro e perceber que nenhuma provocação é maior que a paz que você decidiu construir. Porque quem aprende a governar a própria mente descobre uma força que nenhuma circunstância consegue